O tema desta mensagem hoje é: tudo muda depois de Cristo. Vocês já viram aquela sigla DC, o D minúsculo e o C? Não é DC dos filmes, né? É o DC depois de Cristo. Tudo muda depois de Cristo. O que isso quer dizer? Que o nascimento de Jesus, ele marcou a história da humanidade. O nascimento de Jesus fez criar um novo calendário. Existe uma data antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus chegou, ele mudou a nossa história. O louvor que o Bruno ministrou antes da palavra do dízimo retratou muito isso, né? O que Jesus faz na nossa vida. O que mudou na sua vida depois de Cristo? Você que está aqui, que está acompanhando presencial, online, você já parou para se refletir? Porque isso é uma pergunta que às vezes a gente faz para as pessoas. Às vezes na entrevista de transferência, né, de membresia, a gente pergunta: o que mudou na sua vida depois de Cristo? E a resposta mais comum é: tudo. Porque tudo precisa mudar. Mas talvez possa ter alguma área que ainda não houve mudança. Talvez é porque a gente precisa colocar mais Jesus ali naquela área. Porque Jesus não entra sem ser convidado. E às vezes a gente abre o nosso coração para Ele como se fosse uma casa e fala: Jesus, vem, entra na sala, entra aqui na cozinha, no quarto não, tá uma bagunça, fecha a porta. Mas a gente tem que abrir todas as áreas para Ele, porque Ele quer transformar. Como a gente cantou aqui mais cedo, Ele não veio carpinteiro à toa. Qual que é o trabalho do carpinteiro? É criar móveis, é consertar móveis, é reconstruir. Ele pega um móvel ali feio, estragado, inutilizado e faz uma obra linda. É isso que Ele faz na nossa vida. É isso que Ele fez na minha vida. Glória a Deus. E hoje nós vamos ver na palavra algumas das áreas que precisam mudar depois que Jesus entra. E como isso acontece. São tantas, mas eu tenho 5 aqui para a gente compartilhar, para a gente pegar na nossa vida. O culto fé é um culto de uma palavra mais curtinha, um culto mais dinâmico, mas um alimento suficiente para o nosso espírito. Então vamos abrir a palavra no livro de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 18 ao 21. E a primeira mudança que acontece na nossa vida depois que Cristo entra é que nós passamos a andar em fé. Eu vou reler o verso 18, o primeiro que nós lemos, para a gente entender melhor. Nós lemos assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria estava noiva de José, mas eles já haviam se unido? Ainda não. Maria era uma mocinha virgem que se achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso é fé, né? O anjo do Senhor aparecer para Maria e dizer que ela ficaria grávida do Salvador da humanidade. Precisa ter fé para acreditar e para viver essa promessa. Às vezes, antes de Jesus, nós costumávamos dizer que tínhamos fé, que nós acreditávamos em Deus, mas isso não era fé. Nós tínhamos esperança, nós tínhamos pensamento positivo, mas fé é certeza daquilo que nós não vemos. Como ela poderia acreditar que estava grávida do Espírito Santo? Ela só poderia porque ela conhecia o Deus que faz o impossível acontecer. Ela sabia que o Deus que ela servia era um Deus que já havia engravidado mulheres idosas, como Sara. Um Deus que engravidou a sua prima Isabel, idosa,
estéril, assim como Sara também. Um Deus que engravidou mulheres estéreis. Um Deus que fez reviver pessoas mortas. Ela conhecia o Deus que ela acreditava. Então ela sabia que se ele falou que ela estaria grávida pelo Espírito Santo, ela creu e recebeu o chamado do Senhor. Isso é fé. A fé, ela vem acompanhada de obras. Ela é operosa, a fé verdadeira. A fé é uma ação. Então nós já temos Jesus na nossa vida. Como que está a nossa fé? Se nós pudéssemos medir, com um termômetro, de 0 a 10, quanto você diria que a sua fé está? Se o Senhor te revelasse algo tão grande assim na sua vida, eu vou te usar como canal de salvação. Por meio de você, milhões e bilhões de pessoas serão salvas. Você tem fé para acreditar? Porque pode ser que Deus te revele algo assim. Pode ser que Ele te revele mais coisas ainda esta noite. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu não sei de 0 a 10 enquanto estava a sua fé hoje, mas eu sei que através do poder da palavra de Deus, do jejum, da oração que já foi feita pela sua vida, eu sei que hoje a sua fé vai sair daqui aumentada. E à medida que Deus te trazer as revelações do que Ele tem para a sua vida, você não vai duvidar. Você vai dizer como Maria respondeu: sou tua serva, Senhor, faça comigo conforme a sua vontade. Mesmo que eu não veja, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que eu não entenda, eu creio e eu vou viver o que Deus me prometeu. Amém? Então nós vamos andar em fé. Outra coisa que precisa mudar quando Jesus entra na nossa vida depois de Cristo são os nossos relacionamentos. Maria quase viveu uma reviravolta na vida dela. Vamos reler o verso 19. O Mateus 1:19 diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José era um homem crente, um homem justo, já era quase marido de Maria, estava noivo dela. Mas quando ele soube da notícia, o que aconteceu? Ele pretendeu anular o casamento. Qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. Como que Maria chega para o seu noivo, que ela ainda não havia se unido, e diz: eu estou grávida pelo Espírito Santo? Quem acreditaria? É muito difícil, não é? Ele tinha razão. Mas o Senhor revelou a ele que o que procedia em Maria realmente era do Espírito Santo. Mas ela quase perdeu o casamento. Ela sabia do risco que ela corria quando o Senhor trouxe a ela essa missão tão importante de gerar o seu próprio Salvador. Mas ela não se preocupou em perder um casamento. Ela se preocupou a atender o chamado do Senhor. Mas nós muitas vezes fazemos o contrário. Nós abrimos mão de Deus, do nosso relacionamento com Ele, por relacionamentos que nem têm propósito do Senhor na nossa vida. Mas quando Jesus entra na nossa história, os nossos relacionamentos precisam passar pelo fogo. Precisam ser avaliados e serem alinhados ao que Deus tem para a nossa vida. Os namoros que estão dentro do propósito de Deus precisam se tornar casamentos. Os casamentos precisam se alinhar à palavra de Deus. Aqueles trabalhos que nos fazem pecar não nos merecem. Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Esta semana uma moça me falou que
que ela pediu demissão, que ela está saindo do emprego dela, porque não é um ambiente para ela. Não é um lugar onde o Senhor se alegra com o que ela ouve e com o que ela vê o dia todo. Nós temos que ter esse discernimento. Existem alianças que não agradam o Senhor, parcerias, né? Que nós precisamos desfazer. Tem pessoas que precisam sair da nossa vida, ou nós vamos acabar saindo da presença do Senhor. Antes de Jesus é uma coisa, mas assim como o pastor Luciano ministrou no culto de domingo à noite, quando a luz entra, as trevas precisam sair, a luz revela. Então, quando Jesus entra, ele mostra o tipo de relacionamento que nós estamos vivendo, que tipo de pessoas estão na nossa vida. E nós precisamos alinhar a vontade do Senhor, ou isso pode acabar nos afastando dele. Não tem como nós falarmos, Jesus entrou na minha vida e nada mudou. Meu relacionamento com a minha família é a mesma coisa. Meu relacionamento no trabalho, minha forma de agir com as minhas amizades é a mesma coisa. Não é assim, porque Jesus, ele muda tudo. Então nós precisamos consultá-lo e pedir, Senhor, sonda meu coração, sonda os relacionamentos que existem na minha vida. E se o Senhor encontrar algum caminho mau, me guia pelo caminho certo. Amém? Então, outro ponto que precisa mudar na nossa vida depois que Jesus entra: não cedermos mais ao medo. Quem nunca sentiu medo, né? Quantas coisas já nos aterrorizaram. Vamos reler o verso 20 da palavra? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então José teve uma visão do Senhor, porque ele pretendia anular o casamento dele, mas ele teve uma visão. E o que o anjo do Senhor disse para ele? Não temas. Que ele não precisava temer. E muitas vezes nós estamos deixando de viver tanto que Deus tem para a nossa vida por medo. Muitas vezes nós não estamos concluindo o que nós começamos por medo. O medo, ele é uma sensação natural à nossa condição humana. Mas ele não pode nos parar. Ele não pode nos dominar, não pode nos fazer desistir. Porque quando o Senhor diz na sua palavra, não temas, é porque ele já está declarando sobre a nossa vida. Não é uma sugestão, é porque ele já está derramando sobre a capacidade de não precisar ter medo. É porque ele já está nos dando força e coragem. Ele nos diz, voltou. Seja forte e corajoso. Vocês sabiam que na Bíblia a expressão não temas aparece 366 vezes? É um não temas para cada dia do ano. Então, todos os dias, quando nós acordarmos e o inimigo já vir com aqueles pensamentos, tentando nos trazer medo, angústia, pânico, depressão, tudo que aí é dessa mesma família, nós podemos lembrar da palavra, do que a palavra do Senhor diz para nós: não temas. José ia deixar de se casar por medo. Nós às vezes perdemos muitas oportunidades na nossa vida por medo, por pânico, por insegurança. Nós deixamos de fazer muitas coisas, mas não faça isso mais, porque Jesus entrou na sua história e Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, não tem nada que nós podemos temer.
porque ele já venceu até a morte. Nada é impossível para Deus. A palavra diz que quando nós estamos com medo, nós devemos olhar para os montes, porque de lá vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é interessante, eu lembro que desde que eu era pequena, eu sempre gostei quando eu estava num lugar que eu conseguia ver as montanhas. Aquilo me trazia uma certa paz, mas eu não entendia por quê. A vista das montanhas me trazia uma paz, uma segurança. E depois eu aprendi na palavra de Deus o porquê. Porque o nosso socorro, ele vem dos montes, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas olha que interessante, que para olhar para os montes, a gente precisa levantar a cabeça. Não tem como você olhar para os montes olhando para baixo. E é exatamente o contrário. Quando a gente está com medo, com insegurança, a gente não consegue nem olhar nos olhos das pessoas. A gente olha para baixo, a gente desvia o olhar, a gente conversa olhando para baixo. O pessoal está rindo. Faz muito sentido, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E a gente olha para baixo, a gente desvia o olhar, porque a gente está com medo. Mas a palavra diz, levanta a cabeça, porque você tem que olhar para os montes, porque do alto vem o seu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele nos protege. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá tocar no ungido do Senhor? Se Jesus entrou na sua vida, se você o recebeu como seu Salvador, você é filho, você é ungido dele. Quem poderá tocar num filho do Senhor? Então, quando o medo vier, fala, eu sou filho do Senhor, eu sou protegido, eu sou ungido do Senhor, e o mal não pode me atingir. Ainda que você não esteja sentindo, mas declare a palavra, por fé. No mínimo, confunda o inimigo. Confunda ele não pode ler os seus pensamentos, ele só vê as suas ações. Confunda ele e fala, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não, porque nós não precisamos temer sentimentos, não andar por sentimento, andar por fé, andar por certeza, pelo que a gente sabe que o Senhor já nos prometeu na palavra dele. Amém? Você tem temido algo? Será que você já deixou alguma vez de fazer algo na sua vida por medo? Seja forte e corajoso. Convide o Senhor para essa área. Você pode ter às vezes perdido uma oportunidade de 10 anos, mas o Senhor pode te restituir em 1 mês, se você crer. Com Ele você pode recuperar tudo que você perdeu enquanto Ele não estava na sua vida. Então, abra esta área para o Senhor, que Ele vai lançar fora todo o medo por amor a você. Vamos recapitular? Nós vimos então que depois de Cristo, nós precisamos andar em fé. Mas andar em fé é ter uma fé operosa, fé é ação, né? Fé é certeza. Nós precisamos realinhar os nossos relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. E às vezes nós vamos orar e pedir, Senhor, tira da minha vida tudo que não é da sua vontade. E não podemos chorar depois quando Ele tirar algumas pessoas. Ele estará nos dando livramentos. E não podemos mais ceder ao medo se o Senhor está conosco. Nós podemos ter a percepção do medo, mas Ele não vai nos parar. Ele não vai nos fazer desistir. Quase que José desiste do casamento, mas o Senhor era com ele. O Senhor é comigo e Ele é com você. Ele tem te revelado. Confia no que a palavra dele está te falando. E vai, mesmo com medo, vai. Vai, porque você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? E vamos reler o verso 21. Mateus 1, 21. Ela dará à luz
a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Maria daria à luz a um filho que salvaria o povo dos seus pecados. Como que isso iria acontecer? Vamos abrir só em mais uma referência que está em Lucas, no capítulo 1. Vamos ler dos versos 34 ao 37. Lucas 1, 34 ao 37. Lucas 1, 34 ao 37. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Uma virgem estar grávida e ter um filho. Uma idosa estéril estar grávida e ter um filho, que vem para preparar o caminho do Salvador. Isto é o quê? Isso é um milagre. Depois que Jesus entra na nossa vida, milagres começam a acontecer. Quantos milagres você já viveu com Jesus? Milagres muitas vezes não são só coisas grandiosas, são até coisas pequenas que às vezes nós não percebemos. Mas Jesus, ele faz milagres nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos reconhecer estes milagres. Como que isso acontece? Nós lemos aqui: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos cobre. E nós podemos viver milagres e sermos agentes de milagres na vida das pessoas. Nós podemos abrir a boca e profetizar a palavra de Deus e gerar milagres na vida das pessoas. Quantos milagres nós temos operados no poder, no nome de Jesus. O crente tem que vivenciar isso, tem que experimentar. Não há prazer melhor do que você orar por uma pessoa, você declarar cura para alguém que está sofrendo e essa pessoa ser curada. Não é porque você orou, é porque Deus operou um milagre através da sua vida. Não tem prazer maior do que ver uma pessoa perdida, alguém que estava indo para o inferno, e você ser canal de salvação e trazer essa pessoa de volta para a luz. Isto é um milagre da vida eterna. Nós precisamos experimentar isso, levar libertação aos cativos, porque tudo isso Deus vai fazer na humanidade, mas é através de nós, de quem Ele já salvou. Ele vai levar salvação. Ou se não, por que Ele não teria nos recolhido logo que Ele nos salvou? Ele poderia ter nos salvado e já ter nos recolhido para o céu, por que não? Por que nós continuamos na terra? Por que nós continuamos vivos? O que a gente está fazendo aqui? Hora extra? Não. Deus tem propósito na nossa vida. E isso que nós acabamos de ler, nesse mesmo versículo 21, que é a última parte. Vamos voltar lá em Mateus 1, para a gente reler de novo. Vamos reler a segunda parte desse último verso 21 que nós lemos. Mateus 1, 21. A segunda parte diz assim: e você
deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria não foi convidada apenas para ser mãe, para gerar o seu próprio Salvador, mas ele viria para salvar o povo dos seus pecados. Jesus tinha um propósito muito grande na vida dele e na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida se torna uma vida com propósito. Talvez ela e José iriam só casar, ter filhos, criar, envelhecer e morrer, mas Deus tinha uma aventura muito maior para a vida deles, que era cuidar, amar, criar o seu próprio Salvador. Às vezes a gente olha para algumas oportunidades e acha que são coisas tão pequenas, mas é só o começo. Tudo começa pequeno. Nós temos que entender a ótica de Jesus. Quando Jesus está na nossa vida, nada é pequeno, é só o começo. A gente pode olhar para aquilo e saber que a partir daquilo ali, Ele vai fazer algo grandioso, né? 5 pães e 2 peixinhos apresentados a Jesus podem alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Só um pouquinho de azeite num pote pode dar para vender para milhares de pessoas e sobrar para alimentar uma família o resto da vida. Então a nossa vida, ela tem propósito. Jesus nasceu na nossa vida, Ele entrou na nossa história. Um dia nós tivemos um encontro com Ele, nós o reconhecemos como nosso Salvador, convidamos Ele para entrar, então mudou a nossa história. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo na nossa história. Quando Ele entrou foi só o começo de tantas coisas que Ele quer fazer em nós e através de nós. Um dia Ele nos gerou dentro dEle, nos amou primeiro e escreveu a nossa história, todos os sonhos que Ele tem para nós. Assim como os pais têm tantos sonhos para os filhos, Deus também tem sonhos para nós. E ali na hora certa, na família certa, Ele escolheu para você nascer, para você chegar ao mundo e começar a viver essa história. Mas enquanto Ele não entrou na sua vida, o seu propósito não começou. Mas hoje Ele já deu o start. E agora você tem que viver todo o propósito que Ele tem para sua vida, que é muito maior do que nós podemos pensar, desejar ou imaginar. Nós só precisamos crer. Depois de Cristo, nós precisamos andar em fé. E eu vou te convidar para ficar de pé, fechar os seus olhos, refletir nessa palavra, no louvor e deixar o Senhor trabalhar no seu coração, porque Ele está com o Espírito Santo sobre nós, assim como nós lemos na palavra, operando em nós. Ele está aumentando a nossa fé essa noite, para que nós possamos alinhar a nossa vida ao coração dEle, para que cesse de nossa vida todo medo, para que nós recebamos dEle a força e a coragem para viver tudo que Ele tem para a nossa vida.